Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Grande Criador, estamos aqui como um povo seu, e eu sei que a sua misericórdia é a que pode nos atingir, nos assegurar para uma vida melhor. Tira de cada um de nós tudo aquilo que é mal, porque o ser humano tem coisa má, mas o Senhor pode tirar de nós toda coisa má e dar-nos o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, vamos meditar um pouco sobre o meio de publicar as revelações. Deus sempre trabalha através de profetas. As pessoas, elas querem que Deus trabalhe através da igreja, mas Deus trabalha através de profetas. O meio de publicar as revelações é um profeta. Se não for profeta, não tem aquela profecia clara, revelada para o povo, não tem como divulgar. Tem que divulgar, publicar, divulgar, anunciar. E quem faz isto é o profeta. E nós temos conhecido isto há tempo. Eu sempre estou dizendo a você, eu não sou profeta. E eu não falo porque eu acho que eu sou e falo que não sou. Eu creio que a mensagem, ela é uma mensagem profética. O homem, irmão Brando, diz que um pregador é um profeta. Na Bíblia, a gente lê que o ministério de João é profetizar outra vez. Então ele tem uma facilidade nesse ministério, que não é de esclarecer tanta coisa de sonhos, de visões, como teve o profeta. Nós temos que profetizar outra vez, aquela profecia foi dada, então ela tem que ser repetida. Profetize outra vez. A questão de Deus falar através de João, vamos pensar em João lá atrás, como nós pensamos em Brana, certo? Vamos pensar em João. Deus falou lá atrás para ele tomar o livro, comer o livro, pois é o único meio, Deus não tem outro meio. Quando ele diz para João, profetiza outra vez, e é claro, a Escritura mostra claramente que foi João. Deus disse a ele para fazer aquilo. Deus não disse para uma igreja,
Deus não disse para um grupo de ministros, Deus disse para João. Eu acho que as pessoas, vocês não têm que pensar que eu sou João. Vocês têm que procurar João. Certo? Vocês têm que procurar. Se vocês encontrar, tem gente que diz, eu já encontrei. Mas se você que tem as suas dúvidas, sai procurando João. E esse João que você encontrar, ele é um profeta para profetizar outra vez o que o 7º anjo já profetizou. Mas você tem que encontrá-lo, seja na África, na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Sai procurando. As pessoas têm vontade de encontrar. O dia que você encontrar, aquilo vai fazer claro para você o segredo, porque a única forma de Deus, o único meio de Deus publicar suas revelações é através do profeta. Eu fiquei sabendo das eras através de um profeta. Eu fiquei sabendo que os selos foram revelados através de um profeta. Eu fiquei sabendo que os trovões foram revelados através de um profeta. Olha, eu fiquei sabendo do novo nome através de um profeta. Não tem jeito de você conhecer por outro meio. Deus não tem outro meio. A pessoa vai atrás da igreja. Não, vai na igreja, paga dízimo que você conhece. Não, isso é mentira. Deus não publica suas revelações porque você dá dízimo na igreja. E você oferta. Nem porque você vem na igreja. Ele tem um meio, e este é seu profeta naquele dia. Amém? Vamos já ler esse parágrafo, a partícula desse parágrafo, Laodiceia 23. Ninguém conhece o conteúdo daqueles trovões, porém temos de saber. E necessitará de um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outro meio de publicar suas revelações escriturísticas, exceto por meio de um profeta. Eu acho que isso daqui, para quem tem revelação, é claro. Para quem não tem, nunca vai ter. Tem gente que você tem vontade que ela tenha, não vai ter. Tem gente que você quer que eles creem em Brana, não vão crer. Você quer que eles creiam em João, eles não vão, eles nem sabem o que é isso. Então, esse nome é tão costumeiro, tão corriqueiro, tão falado, José e João, Maria. É tão falado que não dá nem para... Deus vai fazer alguma coisa através de João, não tem outra coisa, não. Não tem outros nomes. Mas a Bíblia diz que é João. João foi que tomou o livrinho e comeu o livrinho. Foi João que ouviu aquela voz outra vez. Ele ouviu, não podia falar. Aí ele ouviu e já podia falar. Capítulo 10, verso 4, ele ouviu, mas não fale. Cele. Capítulo 10, verso 8 em diante, ele diz que ouviu outra vez aquela voz que tinha falado com ele, tornou a falar com ele. As pessoas não querem saber o meio pelo qual Deus trabalha. E eles deveriam saber. Nós nas denominações, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, nós éramos uns incrédulos, pregando a própria Bíblia e mostrando, eu mesmo mostrava para o povo que Deus não tinha mais profeta. Olha aqui na Bíblia, a lei e os profetas duraram até João, mas nunca soube explicar. Aí depois que nós vimos um profeta na Bíblia, aí que nós ficamos sabendo como explicar aquilo. Deu para crer, sair da denominação e explicar aquilo ainda. Mas como que a lei e os profetas duraram até João? Profetas da lei. A lei
e os profetas da lei. Jesus foi o primeiro profeta na era da graça. Ele encabeça a era da graça, ele é o primeiro profeta. Ele ficou entre a lei e a graça, e ele era o profeta da graça. Ele veio cumprir a lei e começou a graça. Deu a graça para nós. Moisés nos deu a lei, mas Cristo nos deu a graça e a verdade. Amém? Então, o que as pessoas precisam entender é que Deus tem um meio, e não adianta você procurar outro. Não procure a igreja para você saber disso. Não procure um grupo de ministros para você saber as revelações. O meio é um profeta. E não são dois profetas, é um profeta. Então você quer saber quem revela os selos? Um profeta. Apocalipse 10, de 1 a 7. É ele que revela os selos, trovões, novo nome. O mistério de Deus é revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então você quer saber? Aí vai na Batista, não tem, filho. Você vai na Pentecostal, Deus não fala pela Pentecostal. Você vai pela primeira e segunda etapa, Deus não fala também na primeira e segunda etapa. Deus fala pelo profeta. É o meio dele, é um profeta. E nós cremos nisto, que Deus já fez. Hoje nós estamos aqui publicando a revelação que o sétimo anjo pregou. E o meio de publicar esta revelação não pode ser apenas um ministério evangelístico, um ministério pastoral, um ministério de mestre. Para poder publicar, anunciar, divulgar, precisa de um profeta. Eu não sei como nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Você não pode saber dos 7 selos revelados, senão através de um profeta. Hoje, depois que Brana partiu. Você não pode saber o novo nome, se não for através de um profeta. O meio de Deus é seu profeta. Agora, cada vez que Deus faz, Ele usa a pessoa que a gente não crê nela. Ele começou com Pedro, no dia do Espírito Santo. O povo tinha que crer em Pedro. Não, eu conheço, você falhou ali atrás, rapaz. Eu não creio nisso não. Mas era o meio de Deus. Quem não cresce em Pedro, está perdido. Pedro tinha até a chave, e ele nunca pregou. Ó, irmãos, eu tenho a chave. Ele nunca pregou. Olha as cartas de Pedro para você ver. Ele tinha a chave. Jesus deu. Mas ele não precisava falar que ele tinha. As pessoas que o ouviam sabiam que ele tinha. Então nós não temos que falar, sou pastor, sou evangelista, sou profeta. A mensagem que você carrega mostra o que você é. Você nem tem que falar que você é fuxiqueiro. Não tem que falar. Aquilo que você faz revela o que você é. Não tem que falar, eu sou mentiroso. Não precisa nem falar. Os outros veem você mentir, já sabe, mentiroso. Porque o certo é, irmãos, que quem é mentiroso, essa é boa. Quem é mentiroso não fala que é mentiroso. E quem é profeta não diz que é profeta. Certo? Essa é uma realidade. Quando cantam muito e não entoa, você já sabe. Tem gente que diz, eu canto. Você não tem que falar que eu canto. É incrível. As pessoas muitas vezes são julgadas aí no mundo, e quando elas chegam perto daqueles grandes homens inteligentes da música, e outros ainda perguntam, você canta? Sim, eu canto. Eu deveria chegar lá e eu não canto nada, nem no banheiro.
Mas eu canto. Aí vai cantar, não entoou. Eles não acharam graça naquilo. Nem a música eles não sabem escolher. Mas não precisa falar, eu sei cantar. Seria muito melhor. Eu não tenho que falar, eu sou pastor. Eu não tenho nem que falar, eu sou marido, eu sou esposo. Eu tenho que ter uma mulher que me ouve. Assim é a igreja e Cristo. Cristo não tem que ficar falando para mim, Osmar, eu sou seu Deus. Ele não tem que falar. Ele é o meu Deus e acabou. É eu que tenho que saber que Ele é o meu Deus. É eu que tenho que reverenciá-lo. Irmãos, agarrado nos tipos hoje, do que o irmão Brana pregou, eu vou te falar, se Deus tiver que levar no rapto os tipos, marido, mulher, tipo de Cristo e da igreja, eu vou te falar, vai ser muito pouco, mas muito pouco. Porque é difícil você encontrar. Nos dias, lá atrás foi um só. Nem a mulher dele foi. Só foi ele, Enoque. Nos dias de Noé, que não era rápido, foi a família. Mas se olhar no tipo, acompanha nessa era que nós vivemos, quando as mulheres são coiguais aos maridos, pela lei. E a Bíblia tem outra coisa para falar. A Bíblia diz, ele te dominará. E sabe o que está mostrando isso aí? Está mostrando o domínio de Cristo. Porque as denominações não são a esposa de Cristo. Porque as denominações são como as mulheres. Elas não ouvem a Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra, Cristo é a Bíblia. As denominações têm a Bíblia, mas elas não ouvem a Bíblia. As mulheres têm a Bíblia, têm a mensagem, mas não ouvem a Bíblia, a mensagem. Os homens no tipo de amar têm a Bíblia, têm a mensagem, mas não ouvem a Bíblia nem a mensagem. Pastor, eu quero uma mensagem de alento. Então, toma essa. Para você poder chegar lá. Não te enganar. Vamos, irmão. Olha, é assim mesmo. Que você toma o desanimado e diz, olha, Deus te dê ânimo. O desencorajado, Deus te dê coragem. O doente, Deus te cura. Agora, eu tenho que ir no arrebatamento. Deus te arrebata. Que jeito? Eu tenho que ter uma mensagem que ela tem uma fé e que eu exerço esta fé na minha vida, e esta fé é que me arrebata. Não são meus sentimentos, não são meu pulo, meu gozo, minha alegria que vai me arrebatar. Não são meu ministério, minhas mensagens. Não, é a fé que está dentro de mim que vai me arrebatar. E eu posso ter uma fé que não é de rapto. Eu tenho fé, mas não é de rapto. Então o que ela fará? Só aquilo pela qual ela foi enviada. Para curar, para fazer algum movimento. Mas não é para ser raptado, porque não tem aquela fé qualificada pela Bíblia, como diz o irmão Brana, que a fé para o rapto está nos trovões. Se o povo da mensagem não sabe nem o que é os trovões, ele fala, não, é a voz de Deus. Sim, mas o que são os trovões? E aí que está, precisa-se de um profeta para pregar isso para nós.
para falar isto para nós, como ele falou em Laodiceia 38. Precisa de um profeta. O que são os 7 trovões, irmão Brana? São. Quer dizer, isso é objetivo. Não tem, capaz, vai ser. Não. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Eu precisei de um profeta. Eu li essa mensagem, desde 72 eu li essas mensagens. Eu não tinha encontrado vida neste parágrafo. A vida veio no parágrafo, no tempo que nós precisávamos de usufruir deste parágrafo, desta vida, e saber o que são os trovões. Ninguém sabia. E aí a gente começou a ver isso daí. São. Agora, é preciso profeta para revelar os trovões, e é preciso profeta para poder anunciar, publicar esta revelação. Não é apenas pastor. Isto é um profeta que Deus precisa. Então, as pessoas precisavam entender isso. Eu falo isso, eu sei que as pessoas estão pensando de mim. Mas o irmão Brana falava do 7º anjo. E o que as pessoas pensavam? Ele dizia que este aqui em Apocalipse 10:7 é o mensageiro da 7ª era. E é um homem. 21, Laodiceia. Ele dizia, é um homem. Ele não falava, sou eu. E é um homem. Aí você que escuta ele diz, és tu. Eu sei quem é. E ele tem de trazer uma mensagem de Deus. Sua mensagem, seu ministério vão consumar o mistério de Deus, como ele tem anunciado a seus servos, os profetas. Deus vai tratar a este último mensageiro como um profeta, que era Brana. Deus tratou William Brana como um profeta. Por isso nós temos as revelações. E agora o que estamos fazendo? Simplesmente comendo as revelações. Irmão Brana, para trazer a revelação, meus irmãos, teve um ministério de oração, de consagração, de mato, de montanha. E nós, tão fácil. Se eu falar que eu fui na montanha, eu minto. Se eu falar que eu estava orando e jejuando para receber isso, eu minto. Aquilo é tempo daquilo. Sabe quando é tempo? Aquilo brota. O mal, você não precisa nem plantar, ele brota. A semente aí no campo, então você tem que plantar o bem, mas o mal nem precisa. O trigo você tem que plantar, mas o joio pode deixar que ele apareça. Esse é o problema das pessoas não perceberem que Deus tem um meio pelo qual anuncia, publica a sua revelação. Se foi um profeta que revelou, tem que ter um profeta para publicar esta revelação. Você não pode receber esta revelação apenas por um homem. Tem que ser um profeta e tem que ser um homem. Amém. Acho que essas coisas são tão boas e o nosso tempo aqui é curto. Está quase. Mas vou terminar na hora certa. 62, a metade do parágrafo da era de Pérgamo. Deixa eu ler tudo, vocês já conhecem daqui, mas deixa eu ler tudo. Agora tomemos aqui uma advertência escriturística. Não foi nos dias de Moisés a quem Deus tinha vindicado que se levantou Coré e resistiu àquele poderoso profeta. Ele disputou com Moisés e reclamou que tinha tanto de Deus para guiar o povo e que os outros participavam da revelação divina como Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Agora você vê, onde foi que resistiram William Brana? Não foi dentro de onde William Brana veio? William Brana foi no movimento pentecostal. Irmão Brana veio dentro daquele movimento pentecostal. Ele nasceu, irmão Brana nasceu dentro do movimento pentecostal.
Ele pregou o Pentecostes. Ele pregou o jubileu pentecostal. Ele foi daquele tempo e pregou o jubileu pentecostal. Mas quem resistiu o irmão Brana não foram os pentecostais? Agora vocês têm que saber que o irmão Brana pregou e nós já estamos muitos pastores pregando sobre William Brana, um profeta. Mas quem vai resistir a João não são os pentecostais. Os pentecostais resistiram a Brana. Mas agora quem resiste nesse dia é dentro da mensagem. Não são os pentecostais, são o povo da mensagem. O Coré está dentro da mensagem. O Abirão, o Datã está dentro da mensagem. Não está no Egito. Está dentro da mensagem. Aqueles sábios do Egito? Sim. Aquele estava no Egito e estava dentro do movimento pentecostal. Janes e Jambres. Resistiram a Moisés lá atrás. Mas aquele espírito, como os homens morrem, mas os seus espíritos nunca morrem, porque são os espíritos que os ungiu. Aqueles espíritos não morrem. Aquele espírito que ungiu Pedro não morreu. Ele me ungiu, ele te ungiu, ele unge todos nós. O Pedro morreu. Aquele espírito que ungiu Paulo, aquele espírito não morreu. Paulo morreu, mas o espírito não morreu. Aquele espírito que ungiu Brana não morreu. Brana morreu, mas o espírito não morreu. Tinha que ungir João. É assim, é o espírito que manifesta a sua palavra no dia que é o meio pelo qual Deus publica as suas revelações. Amém. A gente não precisa de ir muito longe, né? Eu fiquei sabendo, você ficou sabendo das eras, dos selos, das 70 semanas, através de um profeta. Mas para você saber que o Cordeiro saiu do trono, agora é selos. Agora eu não estou falando de eras mais, não estou falando de movimento pentecostal mais, quando o irmão Brana estava entre eles pregando cura divina. Estou falando de selos, que o irmão Brana estava recluído num quartinho uma semana, recebendo direto de Deus uma palavra e dando para a igreja. E aquilo serviu para nós. Eu estou falando desta mensagem, que João tem que comer este livrinho. João não tem que comer as curas feitas pelo sétimo anjo. João não tem que comer os discernimentos, que sabia a enfermidade, o mal que estava no corpo das pessoas. João tem que comer o livrinho. O livrinho é exatamente aquelas coisas misteriosas que o sétimo anjo revelou. E aquilo tornou-se o livrinho, que o anjo forte desceu do céu já com o livrinho aberto. Quando ele mesmo, quando o próprio anjo forte tinha no capítulo 5 de Apocalipse, o livro fechado. Agora ele vem, ele mesmo, com o livro aberto. Pois diz outro anjo, é outra manifestação. Naquela manifestação do livro fechado é o cordeiro, mas na manifestação do livrinho aberto é o leão. Por isso a Bíblia diz, outro anjo forte descia do céu. Agora esse é o meio de publicar as revelações. É um profeta, queira ou não, olha, queira ou não, Brana já morreu. E nós fomos ensinados que não tem profeta, eu já ensinei muito isso, que não tem profeta também depois de Brana, mas olha, creia ou não, se você quiser ter uma mensagem de fé para o rapto, você tem que crer num profeta, e você vai ter que encontrá-lo. Você vai ter que encontrá-lo. Eu não sei o nome dele, mas o dia que eu ouvi, eu criei. O dia que eu ouvi, eu criei. Não é o dia que eu vi, não, o dia que eu ouvi, eu criei. Então você, ao ouvir, é que você vai crer. E Deus está cumprindo esse meio. O Senhor Jeová não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Este é o meio pelo qual Deus usa para divulgar, publicar, anunciar
as suas revelações. Obrigado, Senhor. Cremos que o Senhor continuará falando em cada coração. Nós cremos nesta palavra de vida, que o seu povo possa tomar esta palavra para si, serem abençoados com esta palavra, viver esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. A mensagem da figueira sempre, sempre adverte, quando as folhas brotam e da porta estamos perto, e das chuvas do Senhor já estamos cobertos. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. Olhe para o campo, o renovo aí está, os eleitos do Senhor cada vez refletem mais. Na luz do entardecer encontramos nossa paz. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. Louvai o nosso Deus, Ele é justo e bom, cumpriu suas promessas, sua esposa está em festa, aguardando arrebatamento, pois é isto que nos resta. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. Os selos se abriram e a esposa despertou. Eu estava pensando, o pregador não pode ser partidário, não pode ser um político, mas o crente também, falando assim da vida espiritual, mas o crente também não pode ser partidário, político. Ele tem, quando eu falo para você, eu não falo favorecendo um e pisando no outro, entende? Se você pensa isto, e se eu fizesse assim, eu seria um demônio. Eu não falo para um pisando no outro. A gente fala porque tem que falar, porque é a verdade. Não tem partido. O pastor, profeta, não tem partido.
Fala, não, esse daqui, vamos favorecer esse daqui, vamos favorecer esse pastor. Não, não é assim. Não tem partido. Não favorece o membro, favorece o pastor. Não pode. As pessoas precisam entender estas coisas. O pregador não pode ser partidário. Ele tem que pregar o que é. Se vocês fazem coisa errada, vocês vão ter que ouvir a vida toda enquanto vocês não consertar. Vai ter que ouvir, porque o pregador não pode ser partidário. Ele vai, eu estou recebendo os dízimos, eles têm eu como pastor. Se tem eu como pastor, me escuta. Eu sei que isso muitas vezes não vale em casa. Se tem eu como marido, me escuta. Talvez não vale em casa. Agora aqui é o espiritual. Se tem como pastor, escuta. Eu tenho algo para falar que vai ficar na próxima reunião. Tem hora que não tem mensagem. Agora a gente recebeu 2 de uma vez. Então, deixa um pouquinho para depois. Mas eu quero tirar da mente de vários irmãos e irmãs, que tem gente que vem nos encontros como o nosso aqui, da família Brana, e depois pode voltar e ter problemas, porque acha que favoreceu alguém. Tem gente que não vê a posição dos outros. Aí você arruma um quarto para um pastor, aí o membro vem dizer, que diferença tem ele comigo? Quer dizer, o próprio membro é ruim, ele não tem discernimento. Agora, deixa para quinta. Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Diamantino, que está por aí. Pastor Mendes vai ser amanhã. Pastor Mendes já vai embora. Os outros já foram. Uns estão nos ouvindo em casa. Deus abençoe. Uns estão alegres, outros dizem assim, eu não vou voltar tão cedo. Isso daí acontece. Uns foram felizes, outros foram aborrecidos. Não pense que todo mundo foi feliz. Eu não fico enganado. Irmão, foi uma bênção. Todo mundo foi alegre para casa. Conversa mole. Tem aqueles que foram aborrecidos, tristes. Os outros tiveram alegria que supera tudo. Mas tem uns que qualquer coisinha os entristece. Não deixa esse espírito te tomar. Na nossa casa é assim. No lar, você vê que você fica abatido quando as coisas não vão bem. Aí você tem que fazer, tem que consertar com o marido, com a mulher. A coisa não vai bem. Hoje eu vou para o sofá. Não, eu vou para a cama. Vou para a cama. Ainda que não está dando para encostar, mas vai para a cama. Amém. Não é isso? Isso é o natural. Mas fica na cama, fica ali na cama. A cama é o limite do casal. Brigou, discutiu, não está sentindo bem, até naquela beiradinha da cama, deitar também lá no chão, não, você está errado, você saiu do limite. Fica ali, ainda que fica um meio vago, está cabendo um elefante no meio ainda do casal, né? Cabe um elefante. Me vê, deixa quieto. Se nós não entendermos os nossos limites, e não deixa passar aqui não, porque diz, não, aqui, ó, mas eu vou para o sofá, eu vou jogar um colchãozinho, e achando assim, eu estou fazendo certo, tá? Não, você tem que aguentar em cima da cama, na mesma cama. Esse é o limite do casal crente. Tem hora que o limite é um colchão de solteiro, que aí é para ficar mais
grudado, tá? Que nem o arroz do irmão. Eu acho que isso daí vai ficar na história, né? A hora que nós pensar no amor assim, aquele amor bem junto, então vai pensar nisso. Então essas coisas acontecem, problemas acontecem, mas não saia do seu limite. Tem problemas nessa igreja. Quem te falou que não tem? Tem, mas não saia dessa igreja. Esse lugar aqui é o seu limite. Não é a casa que é seu limite. Aqui é seu limite. Certo? Aqui é o local, o pastor local. Para quem não tem um pastor local, e que aí eu sou um pastor virtual para eles, é uma coisa. Só que eles têm que saber que tem um pastor local. E você não pode estar na sua casa bem se você não está nessa cama aqui em Franca. Você tem que estar aqui. Então você não está bem no outro lugar também, porque tem um lugar, uma cama, o limite do crente. Aí eu vou só ser crente em casa. O irmão Brando disse que você está errado. Por que nós podemos ser crente em casa? Porque nós somos crentes na igreja também. Nós somos crentes em todo lugar. Mas se você pensar, não, eu vou ser crente em casa. Não, você está errado. O irmão Brando diz, você tem que ter um lugar para você congregar, onde você leva seus dízimos. É o William Brando que pregou isso. Aí você crê, William Brando? Aí você crê em João? Então escuta João. Arruma um João para você ouvir. A gente não tem jeito, né? Deus te abençoe. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele atendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. Que sempre foi fruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na mão de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que disse. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Mas farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. Está trabalhando, ele está plantando no meu coração, e aqui dá fruto, ele está limpando, e aquele não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão, e tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Farei eu com a minha vida,
foi minha, eu mesma plantei. Derribar em seus muros com a sua sede, toda essa plebe eu destruirei.